Nós vamos estudar agora os limites fundamentais, tá? Então, alguns limites, que são algumas propriedades que nós vamos utilizar, algumas identidades que nós utilizaremos para resolver outros limites, tá? A primeira proposição que nós estudaremos nesse vídeo, então, vai ser esse vídeo, é essa identidade que está aqui. O limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1, tá? Eu só vou pegar aqui a minha caneta. Tá? Então, a ideia aqui é a seguinte, ó, nós temos esse limite daqui. Ó. O limite de seno de x sobre x, né, quando x tende a zero, é igual a 1. É o que nós queremos provar aqui, que é uma identidade. Para nós fazermos essa prova, essa demonstração, nós vamos utilizar uma circunferência de raio 1, que é a circunferência trigonométrica aqui, centrada na origem, tá? E a relação entre áreas, tá? Quais são essas áreas que nós vamos comparar? Nós temos três figuras que nós podemos comparar a área aqui. Ó. Nós temos esse triângulo que está pintado aqui, de rosinha, tá? Nós temos esse setor que está em azul. Nós temos esse setor aí que está em azul. E nós temos essa outra área desse outro triângulo aqui. Tá? Então, são três áreas que nós temos para fazer comparação. Se nós olharmos para essas três áreas aqui, nós conseguimos estabelecer uma relação de grandeza entre elas. Tá? Por exemplo, a área desse triângulo ela é menor do que a área do setor. A área do triângulo, HOG, é menor do que a área do setor circular que nós temos aqui. Tá? Sobra aquele cantinho que está ali fora. E essa área desse setor ela é menor do que a área do triângulo FOG. Então, ó, ela é menor do que a FOG. Então, nós vamos escrever isso daqui. Tá? Então, vamos lá. Aqui, então, nós vamos ter o seguinte. Então, a área do triângulo HOG é menor do que a área do setor. Aqui nós temos o setor. A área do setor HOG e é menor do que a área do triângulo FOG. FOG. Isso, geometricamente, é fácil de visualizar. A gente consegue perceber a relação entre essas três áreas aqui. Então, agora vamos para a primeira área. A primeira área, ela é calculada como a área o valor da base, né? Base vezes altura. A base aqui é o OG. Então, o segmento OG é a base. A altura aqui é o MH. Né? E a área, então, desse primeiro triângulo é dividida por 2. Isso é menor do que a área do setor. Então, o que o setor tem aqui? O setor também tem um raio. Esse raio também é o OG. E o arco, então vamos multiplicar pelo arco. Qual que é o arco aqui? O arco é o HG. Só que agora eu estou olhando para o arco. Tá? Então, o arco está aqui. Tá? Aqui está o arco, que é essa área daqui. Né? E essa relação também diz que essa área também é dividida por 2. E a outra área daqui, nós vamos ter para esse outro triângulo, que também é base vezes altura dividido por 2. A base também é o meu OG. Então, OG. A altura agora é FG dividido por 2. Tá? Então, essa é a relação entre as áreas.
Se vocês olharem essa desigualdade daqui, ó, esse OG, como a circunferência tem raio 1, então isso aqui tudo é 1. E eu tenho esse meio aqui em todos os elementos da desigualdade, em todos os membros da desigualdade. Então eu posso multiplicar toda essa desigualdade aqui por 2, multiplica por 2, multiplica por 2, multiplica por 2, e nós vamos ter a seguinte relação. O segmento MH, ele é menor que o valor do arco HG e menor do que o segmento FG. E aí, nós vamos passar a trabalhar com as relações. Tá? Aqui uma coisa importante também que nós estamos trabalhando, que é interessante a gente analisar, nós estamos pensando agora aqui que nós estamos nesse primeiro quadrante, trabalhando então com essa relação dentro do primeiro quadrante com ângulos ou com arcos de 0 a π sobre 2. Tá? Isso vai aparecer agora aqui, ó. Por exemplo, esse MH é essa altura daqui. Tá? É essa altura que está aqui. Então, o que acontece aqui nesse MH? Esse MH, se nós analisarmos aqui esse ângulo daqui, o ângulo X, o arco aqui, né, correspondente X, se nós pegarmos o cateto oposto sobre a hipotenusa, nós vamos ter o seno. Então, o seno dx é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se nós observarmos essa relação, esse MH acaba sendo, então, o seno dx sobre 1. Ou seja, esse MH, ele é seno dx. O nosso arco, que está aqui, ele é o próprio x. E o nosso FG, tá? Até ele foi construído aqui sobre a reta tangente. Ó. Então, isso daqui é a nossa tangente de x. Tá? E nós estamos considerando, então, que x pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2. Aberto no π sobre 2. Tá? Porque a tangente de 90 aqui não vai existir aqui nessa relação. Então, o que nós vamos ter aqui para essa situação? Como nós queremos uma identidade que me coloque aqui o seno de x sobre x, né, aqui no meio, nós vamos fazer o seguinte. Nós sabemos, então, que se o x pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2, aqui o seno sempre vai ser positivo. Então, nós podemos multiplicar toda essa desigualdade daqui por seno de x. Seno de x, seno de x e seno de x. Quando nós fazemos isso, nós vamos ter essa identidade daqui. Ó. 1 é menor que x sobre seno de x, que é menor, ó, seno sobre cosseno, tá? Quando nós multiplicarmos isso daqui, isso aqui vai ficar seno sobre cosseno, então nós vamos simplificar e isso aqui vai acabar se tornando 1 sobre seno de x. Tá? Lembrando aqui no cantinho, tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Se eu vou ter uma divisão aqui, se eu dividir aqui por seno de x, aqui eu também divido por seno de x, esse seno de x está sobre 1. Quando eu multiplicar invertido isso daqui, vai cortar esse seno com esse seno. Eu vou ter 1 sobre o seno de x. Aí o que acontece aqui? O nosso objetivo é que aqui no meio apareça seno de x sobre x. E aí o que acontece aqui se nós invertermos todas essas frações?
Se nós invertermos todas essas frações, essa desigualdade aqui vai inverter. Então, o que vai acontecer? Esse último aqui, 1 sobre seno de x, vai estar invertido aqui na frente, que é o seno de x. O do meio vai estar aqui, seno de x sobre x. E o último, nós vamos ter aqui também o 1, porque eu inverti a desigualdade. Tá? Então, quando eu faço essa inversão, eu acabo transformando a minha desigualdade dessa forma. Ou também, 1 é maior que seno de x sobre x, que é maior que seno de x. Tá? Essa relação daqui, tá? Também tem uma situação interessante que nós temos que analisar. Perdão, aqui não é seno de x, né? Agora que eu vi aqui. Que é cosseno de x. Cosseno de x. Tá? E aqui vai ser cosseno de x. Deixa eu apagar. Deixa eu ver se eu consigo apagar esse negócio aqui. Aqui vai ficar melhor. Isso. Cosseno de x é menor que seno de x sobre x, que é menor do que 1. Tá? O que vai acontecer aqui que também é interessante a gente analisar? A função cosseno de x, tá? Cosseno de x é par. Tá? Tá, mas o que isso tem a ver, a função ser par? Porque não interessa qual é o valor do x aqui. Se o x for positivo ou o x for negativo, tá? Eu vou ter tanto para o positivo quanto para o negativo, essa desigualdade vai continuar sempre sendo a mesma. Porque a função ela é par, então o cosseno de x, ele é igual ao cosseno de menos x. Tá? Então, isso significa que para qualquer valor, seja positivo ou negativo do x, essa desigualdade vai continuar sendo a mesma, porque seno de x sobre x também é par. Seno de x sobre x é par. Ah, mas como é que eu sei que ela é par? Porque eu sei que seno de x a função seno de x ela é ímpar. Tá? Então, por exemplo, aqui, seno de x é igual a menos seno de x, ou melhor, seno de menos x é igual a menos seno de x. Essa é a identidade correta aqui para a função ímpar. E embaixo eu tenho que menos x, tá? Nesse caso aqui, vai ser igual a menos x. Menos com menos é mais seno de x sobre x. Então, o que isso significa? Que se nós pegarmos aqui seno de menos x sobre menos x, isso vai dar menos seno de x sobre menos x, que é seno de x sobre x. Então, o seno de menos x sobre menos x é igual ao seno de x sobre x, então essa função é par. Tá? Por que eu estou falando disso agora aqui para vocês? Eu vou apagar aqui de novo, aqui no cantinho. Por que isso é importante? Tá? Por que isso daqui é importante? Porque quando nós fizermos, então, a relação tanto para o positivo quanto para o negativo, isso aqui vai ser possível de manter essa desigualdade sempre da mesma forma, independentemente do x que nós tomarmos. Então, para qualquer valor de x, essa desigualdade ela é sempre verdadeira. Se ela é sempre verdadeira, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Nós podemos utilizar o teorema do confronto para resolver essa desigualdade. Tá? Então, vamos lá.
Cadê minha ponta aqui? Pelo teorema. Pelo teorema do confronto. Pelo teorema do confronto, nós vamos poder verificar o seguinte. O seno de x, não é o seno, cosseno. Então, o limite de x tendendo a zero de cosseno de x é igual a 1. O limite de x tendendo a zero de 1 é igual a 1. Como na desigualdade que nós temos aqui, ó, nós vamos perceber, ó, se nós aplicarmos o limite disso aqui de x tendendo a zero, vai dar 1. O limite disso aqui de x tendendo a zero também vai ser 1. Isso significa que se esse limite daqui do meio, essa função, quando x se aproxima de zero, está entre 1 e 1. O único valor que está entre 1 e 1 é o próprio 1. Então, pelo teorema do confronto, tá? Nós teremos, então, pelo teorema do confronto, limite do cosseno de x quando x tende a zero igual a 1, limite de 1 quando x tende a zero igual a 1, logo, o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x é 1. E aí nós temos a demonstração a partir da utilização do cálculo de áreas. Tá? Eu ainda estou me habituando com essas ferramentas, por isso que de vez em quando está aparecendo algumas coisas aí que eu aperto sem querer aqui nos recursos que eu não deveria apertar. Tá? Mas vamos lá, vamos nos habituando. Então, essa identidade daqui nós vamos agora usar como sendo verdadeira. Tá? Lembrando que isso vale para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Então, agora nós vamos usar essa relação. Tá? Então, nós temos a seguinte identidade. Qual é a identidade que nós temos? Limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x igual a 1. Aí nós temos que calcular agora alguns limites para nós resolvermos algumas situações. Agora nós temos seno de 2x sobre x. Então notem que agora aqui dentro do arco nós temos 2. Tá? Aqui tem várias formas de resolver. Tá? Vamos fazer um método aqui. Tá? Tomando u. Tá? Vamos chamar o 2x de u. Se nós chamarmos o 2x de u, o que isso significa? Significa que o nosso x ele vai ser igual a u sobre 2. Tá? E aí o que acontece também? Se x tende a zero, o u vai tender para zero também. Ó, se esse valor daqui tende a zero, aqui ó, na expressão, se x tende a zero aqui, duas vezes um número cada vez mais próximo de zero, nós vamos ter o u também se aproximando de zero. Então, nós podemos trocar esse limite por esse limite daqui. Ó. Então, nós podemos ter o limite tendendo a zero de seno de u sobre u sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que o limite de u tendendo a zero. Já vou usar vetor aqui, estou trabalhando com vetores na outra turma. U tendendo a zero de 2 vezes seno de u sobre u. Isso é a mesma coisa que 2 limite de u tendendo a zero de seno de u sobre u. Mais seno de u sobre u, de acordo com a nossa identidade aqui em cima, quando u tende a zero, isso vai dar 1.
Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes 1, que é 2. E aí nós calculamos o limite usando a identidade que nós acabamos de demonstrar. Tá? Então, essa é uma forma de resolver alguns tipos de limite. Tá? Então, eu estou usando esse método, essa metodologia aqui de substituir, tá? Troca de variáveis. Tá? Eu troquei x por 1. É uma forma de resolver. Aqui no outro exemplo eu vou fazer diferente. Também tem uma outra forma da gente pensar. Então agora o nosso objetivo é calcular o limite de seno de 3x sobre seno de 4x quando x tende a zero. Tá? Então o que nós vamos fazer aqui nesse caso? Nós sabemos da nossa identidade essa situação. O limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x é igual a 1. Tá? Então, o nosso objetivo é nós trabalharmos com essa identidade aqui. Bom, o que vai acontecer nesse caso? Eu tenho que ter seno de x sobre x para que isso aconteça. E aqui eu tenho seno de 3x sobre seno de 4x. Então, eu não vou conseguir resolver dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse limite. Então, esse limite dali, usando a regra da divisão, isso aqui vai ser a mesma coisa que o limite de x tendendo a zero de seno de 3x sobre, vou pôr igual mais para baixo aqui. Tá? Esse igual aqui em cima não tem, vamos deixar ele aqui embaixo. Eu deixei esse espaço porque eu vou precisar dele, depois eu explico para vocês. Limite de x tendendo a zero de seno de 4x. Bom, então isso daqui é verdade. Então, quando x tende a zero, eu posso separar, então, pelas propriedades de divisão, posso separar em dois limites. Tá? Um limite em cima e um limite embaixo. Para eu poder aplicar a minha propriedade, o meu limite fundamental, eu teria que ter aqui embaixo desse seno de 3x o mesmo valor que eu tenho dentro do arco, ou seja, eu tenho que ter 3x aqui. Só que para eu ter esse 3x aqui, simplesmente, o x é diferente de zero porque ele se aproxima de zero. Então, eu posso ter ele aqui tranquilamente. É próximo de zero. Só que para eu ter esse 3x aqui embaixo, eu tenho que ter também um 3x em cima. Que 3x dividido por 3x é 1. Como esse x é diferente de zero, essa identidade é válida. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei o numerador, esse limite de cima, por 3x sobre 3x. Tá? E aí nós vamos ter um novo limite aqui em cima. Na parte de baixo, nós vamos ter que dividir por 4x. Então, para eu dividir por 4x, eu também tenho que multiplicar por 4x, porque 4x sobre 4x é 1, e esse 1 daqui, então, não vai interferir no meu limite, mas vai me dar uma simplificação importante. Tá? Então, o que nós vamos ter no final das contas aqui em cima? Esse limite daqui, eu conheço. Esse limite daqui, eu também conheço. Como eu tenho um produto aqui de multiplicação, eu posso ainda separar esse limite dessa forma. Limite de x tendendo a zero de 3x sobre 4x vezes o limite de x tendendo a zero de seno de 3x sobre 3x sobre limite de x tendendo a zero de seno de 4x sobre 4x. Tá? Então, esse produto aqui, na realidade, ele tem que estar aqui embaixo. Deixa eu pegar a minha borracha aqui. Tá? Então, aqui, esse limite vezes esse limite. O que vai acontecer aqui, então, com esse produto aqui agora? Tá? Agora eu vou aplicar as propriedades. Vou voltar para a minha caneta aqui.
Então, esse x com esse x corta. Isso vai me dar 3 quartos, porque o limite da constante 3 quartos é 3 quartos para qualquer x, para x tendendo para qualquer valor. Esse limite aqui de cima vai me dar 1 pela propriedade, e esse limite aqui de baixo vai me dar 1 pela propriedade. Isso vai me dar 3 quartos como resultado. E aí nós temos esse limite fundamental aplicado para resolver essa situação. Tá? Então aqui não ficou a melhor escrita, tá? Ainda aqui esse limite aqui teria que estar um pouquinho mais para baixo, minha escrita aqui ficou feia. Mas aqui vocês vão entender, vocês entenderam a lógica, qualquer coisa vocês podem entrar em contato e tirar as dúvidas, tá? Então aqui já terminamos a conta, tá? Então esse limite daqui é 3 quartos, tá? Resumidamente. E outro exemplo é a tangente, então, a tangente de x sobre x, então o limite da tangente de x sobre x quando x tende a zero. Então vamos lá. O que é a tangente de x? Então se eu escrever de novo essa tangente, isso aqui é a mesma coisa que seno de x sobre cosseno de x sobre ainda x. Tá? Então a tangente de x é seno sobre cosseno. Isso daqui eu posso reescrever como sendo limite de x tendendo a zero de seno de x sobre cosseno de x vezes, ó, isso aqui é como se fosse um x sobre 1, então vai multiplicar por 1 sobre x. Esse limite daqui nós podemos ainda reescrever como sendo limite de x tendendo a zero. Ó, agora eu vou olhar isso daqui que me interessa. Seno de x sobre x. Então, isso aqui ó, é seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x. O limite de um produto é o produto dos limites. Então, eu vou ter que isso daqui é o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x vezes o limite de x tendendo a zero de 1 sobre cosseno de x. Esse daqui é 1, usando a identidade, tá? Então aqui usando o limite fundamental, limite fundamental, então estou usando o limite fundamental, que isso aqui é 1, então isso aqui vai ser 1, vezes o limite de 1 sobre cosseno de x é o limite de 1 sobre o limite de cosseno de x, quando x tende a zero. Quando x tende a zero, o cosseno tende a 1. Tá? Então, isso aqui vai se tornar vezes 1 sobre 1. E isso é 1. E terminou a continha. Tá? Então, de novo, outro exemplo de aplicação do limite fundamental seno de x sobre x, quando x tende a zero. Tá? E para encerrar, tá? É determinar esse limite daqui. O limite da função seno de ax sobre seno de x, quando x tende a zero, entendendo esse a e esse b como números reais, tá? Qualquer número real. Podemos pensar neles diferente de zero aqui, tá? Mas tem validade também para zero, então para qualquer número real. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é nós resolvermos de forma genérica isso daqui. Qual que seria a identidade uma nova identidade que eu poderia ter a partir dessa relação desse limite daqui? Então, a identidade é a seguinte, tá? Nós podemos definir, então, como sendo esse limite ali em cima, como sendo limite de x tendendo a zero de
seno de AX sobre... Não, de novo eu fiz uma besteira aqui, tá? Vou fazer de novo, tá? Vamos ver se eu consigo apagar aqui. Comecei escrevendo errado, né? Esse igual aqui já ficou mais para baixo. É só para a organização da escrita aqui melhor, tá? Aqui nós vamos ter um limite de x tendendo a zero de seno de bx. Ficou melhor. Então aqui nós vamos ter o nosso igual aqui, tá? Separando então esses limites. Bom, para eu aplicar a minha identidade, eu tenho que ter um AX aqui embaixo. Então aqui o A tem que ser diferente de zero mesmo, porque aqui eu tenho que fazer essa divisão. Então aqui estou considerando o A sendo diferente de zero. Para eu colocar esse AX ali embaixo, eu tenho que multiplicar por AX aqui em cima. Quando eu faço isso, eu estou multiplicando essa expressão toda por 1 e estou fazendo aparecer a minha identidade. A mesma coisa vai acontecer aqui. Para eu poder aplicar a minha propriedade com B diferente de zero, eu multiplico por Bx em cima e Bx embaixo. Então é a mesma coisa que multiplicar por 1. Tá? E isso vai me dar essa nova identidade daqui. Limite de x tendendo a zero de AX sobre Bx vezes aqui o limite de x tendendo a zero de seno de AX sobre AX dividido pelo limite de x tendendo a zero de seno de Bx sobre Bx. Esse x daqui desse limite com esse corta com esse, eliminamos a indeterminação. Então, o limite de A sobre B é A sobre B. E aqui nós vamos ter, então, um limite fundamental. Limite fundamental. Esse limite daqui, quando x tende a zero, seno de AX sobre AX, vai dar 1. Aqui embaixo, nós aplicamos o limite fundamental. E seno de Bx sobre Bx, quando x tende a zero, também é 1. Então, isso aqui vai ser A sobre B vezes 1, que é igual a sobre B. Então, qualquer que seja o meu A e o meu B que estejam dentro de uma identidade como essa aqui, seno de AX sobre seno de Bx, o meu limite dessa função, quando x tende a zero, é A sobre B. Tá? E aqui nós criamos uma propriedade nova, no final das contas. Tá? Essa também não deixa de ser uma propriedade. Tá? Então, esse é o primeiro caso que nós temos aí para limites fundamentais. Nós já vamos ver mais. Tá? A referência desses exemplos está aqui no livro. Tá?